Bom dia, Mailine, Evelyn. Estou aqui já fixando o texto que vamos trabalhar hoje. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã também. Que Deus nos renove, nos dando força. Bom dia a todos. Bom dia, Zilda. Já estou vendo meu pai aqui também, minha mãe. Bom dia, Priscila. Bom dia, Mary. Bom dia, Evelyn. Que bom. Bom dia, irmã Márcia. Que bom que vocês estão aqui. Mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, irmã. Está aqui a Natália também, minha irmã. Bom dia, Carla. Bom dia, Priscila. Que bom. Bom estar na presença do Senhor, diante da palavra dele. Eu fixei aí para vocês já o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã, que é Marcos capítulo 7, de 1 a 13, e eu espero em Deus que seja também uma semente no seu coração. Eu quero ler a palavra de Deus. Pode convidar aí seus amigos, familiares, para que estejam conosco aqui nesta manhã também, buscando mais da palavra do Senhor. Eu fixei aqui o texto de Marcos. Eu quero ler com você a palavra de Deus e depois nós vamos orar juntos, tá bom? Então, Marcos capítulo 7, de 1 a 13, eu quero ler para você e depois orar com você. Diz assim a palavra de Deus: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então, estamos aqui diante da palavra de Deus lida, Marcos capítulo 7, de 1 a 13. Muito bom ver a Milene aqui também, Rosane, Caio, meu amigo lá de Manaus. Como é bom ter vocês aqui. Bem, acabamos de ler então Marcos capítulo 7, os primeiros 13 versículos deste capítulo, e eu gostaria de orar com você para que Deus nos abençoasse nesta manhã. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Estamos diante, Senhor, da Tua palavra. Ela é palavra inspirada, é o alimento nosso de cada dia. Senhor, que ela seja uma semente lançada nos nossos corações, e que os nossos corações sejam solo frutífero, seja solo bom, Senhor, para acolher mais uma porção da Tua palavra. Abençoe, Senhor, as nossas manhãs nesta semana, que sejam, ó Deus, manhãs na Tua presença, e que sejam apenas o começo, porque temos o dia inteiro diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe este momento, no nome de Jesus. Amém. Bem,
Veja só, há um contraste aqui. Estudávamos na semana passada aquela experiência incrível de Genezaré. Vocês se lembram? Jesus estava atravessando, o mar revolto. Aliás, os discípulos estavam atravessando o mar revolto. Jesus estava no monte orando sozinho, conversando com o Pai, e ele observava os discípulos que estavam desesperados, sem força para remar. Já era a 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 horas e 6 da manhã. Eles remaram muito, se esforçaram muito, estavam possivelmente esgotados, exauridos em suas forças. Jesus caminha por sobre o mar, por sobre os nossos medos, por sobre as nossas maiores angústias, pois mar simboliza o caos. O mar simboliza a soma de todos os nossos medos e temores. Vocês se lembram, em Apocalipse 13, a besta sai do mar. Em Apocalipse 4, o mar está vítreo, paralisado, sim, imobilizado diante da face daquele que está sentado no trono. Apocalipse 21, não há mais mar, novos céus, nova terra. Por quê? Porque mar simboliza o caos, mar simboliza o medo, e Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda por sobre o caos, veja, sobre a soma de todos os nossos medos e angústias. Veja só, ele andou, eles o confundiram com um fantasma, mas ele disse: eu sou, não temas. Subiu no barco e o vento cessou, as tempestades cessaram, e eles atravessaram, chegando em Genezaré. Eles estavam indo para Betsaida, mas chegaram em Genezaré. Lá em Genezaré, muitos enfermos, muitos doentes foram colocados nas praças. Onde eles sabiam que Jesus estava, eles colocavam os seus enfermos e os seus doentes, e todos foram curados quando tocavam na borla, nas franjas das vestes de Jesus. Bem, há um contraste muito claro aqui entre Marcos 6, o final de Marcos 6 e o início de Marcos capítulo 7. Porque em Genezaré, Jesus encontra uma multidão que ansiava por sua presença, que desejava a sua presença. Sim, que encostava na orla de suas vestes, nas borlas de suas vestes, uma multidão carente da presença de Cristo. Aqui em Marcos 7, nós temos mais uma vez uma comitiva formada de escribas e fariseus, vindos de Jerusalém para sufocar Jesus e os seus discípulos com as suas inquietantes perguntas. Sim, reuniram-se a Jesus, diz o primeiro verso, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Veja, a fama de Jesus percorria as cidades da Judéia, da Galileia, percorria os estamentos superiores como Herodes, que confundiu Jesus com uma espécie de ressurreição de João Batista. A fama de Jesus estava crescendo. E essa comissão, mais uma vez formada por escribas e fariseus de Jerusalém, eles vão até Jesus para perguntar sobre uma certa prática dos discípulos. Veja, o ministério de Jesus, suas palavras, seus gestos, seus ensinos foram alvos de controvérsias desde o início. Não é novidade o capítulo 7. Vocês se lembram, por exemplo, da cura do paralítico carregado por 4 homens? Jesus disse àquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqueles religiosos que estavam ali naquele cenário diziam: este homem blasfema. Jesus, o que é mais fácil? Dizer a este homem: filho, os teus pecados estão perdoados? Ou pegue a tua maca, levante e ande? E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse: pegue a tua maca, pegue a tua cama, levanta-te e ande. E aquele homem foi instantaneamente curado, aquele paralítico, foi completamente curado. Por exemplo, na vocação de Levi, o publicano, ele estava assentado à mesa na casa de Mateus, de Levi, o publicano, e eles diziam: bem, como esse homem come com pecadores e publicanos? Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Sobre o jejum, os
Os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam, os discípulos de Jesus não. E eles interrogaram a Jesus sobre essa não prática dos discípulos de uma prática comum, de um ritual comum que era o jejum. E ele diz, bem, o noivo está com eles. O noivo está com eles. Os odres novos precisam de vinho novo. O vinho novo precisa de odres novos. Veja, Jesus estava refutando as controvérsias desde o início. Os discípulos, por exemplo, colhiam espigas num dia de sábado. E eles rejeitavam. Eles acusavam Jesus e os seus discípulos de suas práticas. O capítulo 7 não é diferente. No capítulo 7, mais uma vez, essa comissão formada de escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, acusaram Jesus e os seus discípulos de comerem por lavar as mãos. Diz a palavra de Deus, comiam pão com as mãos impuras. Veja, neste texto, Jesus mostra mais uma vez, com veemência, com nitidez, os muros que separavam Jesus e os seus discípulos dessas autoridades religiosas. Jesus aderiu em sua vida os mandamentos que promoviam liberdade. Ele disse, o sábado foi feito para o homem. Honra o teu pai e a tua mãe. Veja, o mandamento que produz vida, o mandamento que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Veja, com nitidez, Cristo se separa daqueles que não promoviam liberdade. Através dos mandamentos, Jesus promovia liberdade. O sábado foi feito para o homem. Os fariseus, os escribas, aderiram ao peso sufocante de suas tradições. Veja o que diz a palavra de Deus. Vendo que alguns dos discípulos de Jesus, sim, comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, e ainda tem uma pergunta que eles fazem. Veja só, no verso 5, lá no final do verso 5 do capítulo 7, diz a palavra de Deus, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então veja, eles aderiram ao peso sufocante de suas interpretações. Eles colocavam grilhões, eles sufocavam, eles aprisionavam com a sua tradição exegético-interpretativa. Sim, enquanto Jesus dizia, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei, estes judeus, esses escribas e fariseus, com os seus pesos sufocantes, colocavam sobre os ombros dos outros aquilo que eles mesmos não conseguiam carregar. Sim. E é interessante que Marcos, ele explicita esse costume. Ele explica com mais nitidez quando comparamos, por exemplo, esta narrativa à narrativa de Mateus 15. Por quê? Porque Marcos provavelmente tinha destinatários não judeus, de outras etnias. Então ele precisava, por exemplo, explicar certos elementos culturais, certas tradições de seu povo. Por exemplo, Marcos traduz certos termos do aramaico para a língua comum, o grego. Por exemplo, Talita cumi, menina, levanta-te. Ele precisou traduzir. Muito provavelmente os destinatários do Evangelho de Marcos não eram judeus. Então veja, aqui em Marcos capítulo 7, ele traduz essa cultura. Lavar as mãos não tinha nada a ver com higiene. Lavar as mãos tinha a ver com as leis cerimoniais de purificação. Nós precisamos entender bem isso. Vamos entender bem o que Marcos está dizendo sobre essa tradição dos anciãos, dessa tradição sufocante que os fariseus e escribas colocavam sobre os ombros, coisas que eles mesmos não faziam. Veja, as tradições orais, precisamos entender bem isso. Elas foram criadas num esforço para compreensão, um esforço exegético,
interpretativo para esclarecer o caminho de santidade conforme escrito pela própria lei, pela Torá. Através das tradições orais, ou seja, essas tradições interpretativas, rabínicas, os rabinos faziam as interpretações, por isso tradições rabínicas, tradições orais, não tinham sido escritas ainda no tempo de Jesus, mas depois foram escritas. Essas tradições rabínicas, elas alargaram a própria lei. Nós precisamos entender isso. Uma coisa é a lei, uma coisa é a Torá, outra coisa é a tradição dos anciãos, outra coisa é a tradição interpretativa realizada a partir da Torá. Por exemplo, o Código Levítico foi alargado. Quando você lê Levítico 11 sobre a questão da pureza, você percebe nitidamente que a tradição rabínica alargou Levítico 11. Por exemplo, a tradição rabínica dizia que a sombra de um gentio, quando projetada sobre a comida de um judeu piedoso, tornava aquela comida impura. Agora veja, um gentio, a sombra de um gentio, se essa sombra se projetasse sobre a comida, tornava aquela comida impura. No exemplo de Marcos 7, por exemplo, que é o exemplo de lavar as mãos, na tradição rabínica, nós temos, por exemplo, determinações quanto ao quando, o como, e até mesmo a quantidade mínima de água cerimonialmente pura a ser utilizada para obter purificação daquele alimento, daquelas mãos. Sim, daquela cerimônia que era a refeição. Veja, isso não era um mandamento. Isso não era um mandamento, isso foi uma lei oral que evoluiu a lei escrita. Nós temos, por exemplo, as leis lá em Êxodo 30 e Levítico 22, que eram leis destinadas aos sacerdotes, que deveriam lavar suas mãos e seus pés numa bacia de bronze antes de entrarem no serviço do templo, antes de entrarem na tenda da congregação. Veja, eles alargaram essa lei. Essa lei se tornou tão alargada que, se uma sombra dos gentios se projetasse sobre os alimentos, esse alimento se tornaria impuro. Se alargou a tal ponto que uma quantidade mínima de água pura era exigida nesse rito. Jesus disse, lá no verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Jesus os chama de hipócritas, assim como ele faz também lá em Mateus 23, hipócritas. Bem profetizou a respeito de vós, Isaías, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos lábios não adorem com adorações vazias, secas, que não procedem e que não são enraizadas numa verdadeira adoração dentro do coração. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que os nossos corações sejam o solo, sejam as raízes, sejam a seiva que fornece o alimento da nossa adoração. O nosso coração, este povo honra-me com os lábios, sim, porque as tradições dos homens, as tradições rabínicas, as tradições orais, estavam justamente confundindo ou contrariando os próprios valores da lei. Porque através das tradições orais, por exemplo, diz o verso 8, eles estavam negligenciando o mandamento de Deus. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Por causa da tradição dos homens, eles estavam rejeitando os preceitos de Deus. Olha o que diz o verso 9. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E mais, por causa da tradição desses antepassados, dessa tradição exegético-interpretativa, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 13. Diz assim, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes,
e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, por causa da tradição exegético-interpretativa dos rabinos, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, eles estavam negligenciando o mandamento de Deus. Eles estavam rejeitando os preceitos de Deus. Eles estavam invalidando a palavra de Deus. E Jesus dá um exemplo concreto. Aliás, um exemplo concreto com um contraste absoluto, porque diz assim o verso 10: pois Moisés disse, o que Moisés disse? Honra o teu pai e a tua mãe. Isso foi o que Moisés disse. Isso é o que a Torá diz. Isso é o que o Pentateuco diz. Isso é o que a lei diz. Honra o teu pai e tua mãe. A lei também diz: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Isso é o que a lei diz. E aí no verso 11 diz: vós, porém, dizeis. Olha o contraste. Pois Moisés disse, vós, porém, dizeis. Então, uma coisa é o que a Torá diz, outra coisa é o que a interpretação, a tradição exegético-interpretativa dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos rabinos diz. Uma coisa é a Torá, outra coisa é a tradição dos anciãos. O que Moisés está dizendo para a gente é: honra o teu pai e tua mãe. E ainda diz a consequência de maldizer pai e mãe: a morte, a própria morte. Isso é o que diz lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, Êxodo 21, Levítico 20. Agora, o que eles estavam dizendo? Bem, eles estavam declarando Corbã. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta para o Senhor. Olha que interessante, declarar qualquer propriedade Corbã era declará-la proibida para o uso comum, ou popularmente, para isso ou para aquilo. Então, quando eu declarava qualquer propriedade Corbã, eu inutilizava aquela propriedade. Corbã é oferta para o Senhor. Aliás, um termo que aparece em achados arqueológicos, em vasos que foram achados e que eram usados em contextos rituais, né? Ou seja, consagrado ao Senhor, inutilizado para o uso comum. Agora veja, na época de Jesus, esta consagração, declarar uma propriedade, um vaso Corbã, se aplicou inclusive aos próprios familiares. Alguns indivíduos supostamente religiosos estavam aproveitando dessa prática, a prática Corbã, declarar consagrada, para reter objetos. Sim, reter objetos de seus familiares, inclusive de seus próprios pais. Ou seja, aquilo que deveria ser usado para o sustento dos pais, certos religiosos declaravam Corbã, inutilizando o uso comum. E diz a Torá que renegar o voto era proibido. Sim, quando você vai ler Números 30, Deuteronômio 23, renegar voto é proibido. Ou seja, ainda que os pais estivessem desesperadamente necessitados, eles não poderiam negar o seu próprio voto. Eles estavam dando tanta atenção à lei, que eles acabaram criando brechas que violaram o próprio espírito da lei. Jesus cria um muro de contraste entre a sua postura de liberdade e a postura escravizante de uma religião que sufocava os ombros de seus leitores e ouvintes através de uma tradição exegético-interpretativa que dizia Corbã. Que os pais morram de fome, que os pais sejam sufocados pela minha ganância, pois eu acabei de declarar Corbã, e se declarei Corbã consagrado, eu inutilizo esses objetos, essas propriedades, inclusive para o sustento dos meus pais. A lei em Cristo iluminava os caminhos mais escuros, a lei era lâmpada para os pés. O sábado foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem. Honra o teu pai e tua mãe.
Honra o teu pai e tua mãe. Veja, nas mãos de Jesus, lei era vida. Nas mãos de Jesus, lei era iluminação. Nas mãos de Jesus, lei era lâmpada que iluminava mesmo os caminhos mais obscuros. Nas mãos dos rabinos, nas mãos dos fariseus e escribas do tempo de Jesus, as leis eram prisões, eram grilhões, eram preconceitos, eram pesos sufocantes na alma. O que as leis são em sua mão? O que as leis são através dos seus lábios? Será que as leis através da sua vida são caminho de vida? São caminho de iluminação? Ou são caminho de prisão, de agrilhoamento das consciências, de aprisionamento de corações? Será que as leis nas suas mãos sufocam? As leis nas mãos de Jesus traziam vida. O sábado foi criado para o homem. Honra o teu pai e tua mãe. Use os seus bens para honrar o seu pai e sua mãe. Que Deus te dê um dia muito especial. Muito especial. Que Deus te dê um dia muito alegre. E que as leis nas tuas mãos sejam para a vida e não para a morte, não para a execução das consciências. Que você promova vida, que você promova liberdade, que você promova iluminação. Vós sois a luz do mundo. Quero orar com você. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Estamos diante da tua palavra, tentando compreendê-la. Deus, que as tuas palavras nas nossas mãos promovam liberdade, promovam vida, promovam alegria, promovam sorriso. Deus, que as leis nas nossas mãos não se tornem em grilhões, em algemas aprisionantes, em pesos sufocantes. Deus, que através de nós o teu evangelho alcance o mundo inteiro. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Estou vendo aqui o Luiz, grande amigo, Luiz Barbosa. Manda um abraço para a Carol, para as crianças. Estou vendo aqui a irmã Zilda, o Adriano, Monjardim, Bruno Monjardim, o homem de Deus, grande homem de Deus. Estou vendo aqui meu pai, Nilza. Se você conhece, gente, alguém que está morando em Portugal, Lisboa, faça um contato com o Bruno. O Bruno está plantando uma linda igreja lá em Portugal. Faça esse contato. Eu fiz um contato com uma pessoa que está morando lá em Lisboa. Já conectei com o Bruno através do Instagram aqui mesmo. Então, se você conhece alguém em Lisboa, indica o Bruno. Está plantando uma linda igreja lá. Que Deus abençoe vocês. Um lindo dia, um excelente dia, no nome de Jesus. Amém. Estou vendo o pastor Ismael aqui. Deus abençoe, pastor Ismael. Muito bom ter você aqui. Cris, que Deus abençoe o coração de vocês. Um dia especial, no nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.